A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, oh glória, aleluia, mais um dia, mais um momento único aqui, aleluia, e o Senhor, Ele tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Aqui quem vos fala é o seu irmão Emerson. Estamos aqui todos os dias, Momento Único Oficial, com 2F, glória a Deus. Agora são 4 horas e 2 minutos, 10 de julho, sexta-feira, glória a Deus, aleluia. Mais uma semana seguindo, mas o Senhor, Ele tem uma palavra para os nossos corações, que está em Deuteronômio, capítulo 10, versículos 1, 2, 3 e 4, que diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo tempo me disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra, como as primeiras, sobe a mim ao monte e faze-me uma arca de madeira. E naquelas tábuas escrevei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de cetim e alisei 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Então subi ao monte com as 2 tábuas na minha mão. Então escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, e os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da assembleia no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Glória a Deus. Até aqui só são esses 4 versículos de Deuteronômio número 10. Aleluia. O Senhor, ele fez uma aliança com o povo. O Senhor, ele fez uma aliança, ele criou o povo para ele. De tantos outros povos que existiam na terra, o Senhor, ele fez uma aliança com esse povo. Já era uma promessa. Isso já era uma promessa de Abraão. Diz Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Porque Abraão, quando olhou as estrelas, ele disse: te farei de ti uma grande nação. E eis aqui a nação de Israel, que estava cativo no Egito. Mas a nação de Israel ficou cativo porque houve uma desobediência. Isso é nos capítulos atrás, né? Na época de José, na época dos patriarcas, houve uma desobediência e o povo ficou 400 anos cativo. E Deus levantou Moisés. Moisés, ele foi um dos maiores profetas ligados a Deus para orientar e para libertar o povo de Deus do cativeiro. Só que Deus tinha dado os 10 mandamentos. Ou seja, se uma pessoa, ela cresce, quando criança, um exemplo, uma criança, ela cresce. Se não houver obediência para essa criança, ela vai crescer falando tudo, fazendo tudo o que te apraz. Essa criança, ela não vai ter o controle, ou seja, para ela vai crescer adulta, tanto faz, tanto fez, ela vai cometer atos ilícitos, ela vai fazer tudo. Por quê? Porque não teve um ensinamento. Olha só onde nós queremos chegar, não houve um ensinamento. Igual aqui no povo de Deus, ou seja, o Senhor, ele passou 10 mandamentos para que o povo seguisse esses 10 mandamentos, porque esses 10 mandamentos ainda é pecado. Ou seja, não agrada ao Senhor, porque é o certo. Porque o ensinamento é o que nós devemos ter, o ensinamento é o que nós devemos ensinar. Assim como Deus nos ensina, nós devemos ensinar os nossos filhos, porque aquilo é errado, aquilo não pode, mas isso aqui você pode, porque isso é correto. Agrada os olhos do Senhor. Resumindo, tudo que é mal aos olhos do Senhor é pecado. Tudo que é mal, as belas coisas,
é pecado. Então Deus, ele estava dando uma segunda chance, porque é as segundas tábuas da lei. Porque a primeira Moisés tinha quebrado, que foi escrita com o dedo de Deus. Porque quando Moisés subiu ao monte, ficou 40 dias e 40 noites recebendo os 10 mandamentos, recebendo a palavra de Deus, no monte da Assembleia. Aquele fogo desceu e todo mundo viu o fogo, todo mundo ouviu a voz de Deus. Mas nesses 40 dias, o povo de Israel que ficou embaixo, eles esqueceram de Israel, eles esqueceram de Moisés e fizeram para si imagens de escultura. Ou seja, o que eles aprenderam lá no Egito, idolatria que eles aprenderam no Egito, eles passaram a ser idólatras em Israel. Isso se acendeu a ira de Deus. E Deus disse assim: Moisés, desce lá porque o teu povo está adorando um bezerro. E Moisés desceu e viu aquilo. E Moisés quebrou as tábuas da lei de tanta ira. Porque o Senhor já tinha dito antes que queria matar aquele povo e fazer de Moisés uma outra grande, mais poderosa nação. Mas Moisés, ele intercedeu pelo povo. E assim o Senhor não matou aquele povo, não destruiu aquele povo. Mas Moisés descendo, ele viu aquilo, ele ficou indignado, ele ficou 40 dias e 40 noites sem pão, sem água. Rasgou as vestes em sinal de tristeza, mas Deus o chamou novamente e mandou ele fazer: faça 2 tábuas lisas, que eu te darei os 10 mandamentos novamente. Ou seja, meus irmãos, quando não há entendimento, quando não há ensinamento, há pecado. Quando não tem a forma correta de andar, a forma incorreta prevalece. Porque onde não há ensinamento, onde não há correção, onde não há direção, é um carro desgovernado. Porque o carro, ele anda na estrada, ele tem que ter um motorista para poder guiar o carro. Mas se o carro ele vai sozinho, ele anda desgovernado. Ele anda desgovernado para todos os lados e acaba acontecendo acidente. Assim é o povo de Deus. E aqui o Senhor, ele deu uma segunda chance. Uma segunda chance para que o povo venha se arrepender e adorar verdadeiramente o povo. Para adorar verdadeiramente o Senhor dos Exércitos, que os criou, que os inventou, que os colocou na terra para viver, que deu todo tipo de bênção para esse povo, para que esse povo possa ser o povo de Deus. Porque 400 anos cativo, o Senhor os tirou do cativeiro, mas muitos queriam voltar de novo ao cativeiro porque não aguentaram a ida para a liberdade. Meus irmãos, o que acontece hoje em dia é assim. A pessoa ela se converte, Deus ele livra, Deus ele tira, Deus ele arranca tudo que é coisa ruim do mundo e coloca só as coisas de Deus. Mas um breve momento, essa mesma pessoa ela desvia do caminho. Por quê? Porque o caminho ele é atrativo, o mundo ele é atrativo. Mas olha só, aquele que verdadeiramente ele tem um propósito na vida, que é o céu. Verdadeiramente, quando a pessoa ela tem um propósito na vida, que é a vida eterna, ela não vai se envolver no mundo. Ela não vai se enroscar no mundo. É claro que a palavra de Deus ela diz: orai para que não caia. Orai sem cessar, porque o inimigo, o vosso adversário, ele fica em derredor tentando bramar. Por quê? Porque o inimigo ele já está condenado, então ele quer levar muito mais com ele para ser condenado junto com ele, porque ele não quer ir sozinho. Meus irmãos, nós temos que ler mais as Escrituras e fazer a obediência de Deus. Porque como o Senhor ele deu a segunda chance, as segundas tábuas para o povo, assim ele dá a chance para nós nos convertermos, para nós reconhecer os nossos pecados, reconhecer os nossos erros, para que nós possamos seguir firmemente no Senhor novamente. Porque tem muitos que eles estão se enganando.
Muitos, eles não aceitam a correção, assim como o povo de Israel. Da primeira vez e a segunda vez, Moisés ele teve que sacrificar. Moisés ele intercedeu por esse povo. E o Senhor ele queria acabar, ele queria destruir o povo, mas Moisés ele intercedeu pelo povo. E mesmo assim, quando Moisés chegou, o povo fez bezerro de novo e muitas coisas mais ao longo da caminhada. Teve um certo momento no deserto que Deus abriu o chão e engoliu metade do povo. Por quê? Porque o povo ele é desobediente. Mas eu tenho uma ótima e excelente notícia para mim e para vocês, porque ainda existe um povo que quer morar com Cristo. Ainda existe um povo que quer morar no céu. E esse povo é você? Esse povo é você que quer morar no céu? Que quer estar junto com Jesus? Então vamos fazer as coisas certas e corretas, largar a ira, largar o ódio, largar a raiva, jogar isso fora e só adquirir as coisas de Deus, porque veja bem, muitos estão sendo enganados pela tua própria concupiscência. Muitos estão sendo enganados. Eu vejo isso no cotidiano. A pessoa diz que é crente, tem 30 anos de igreja, 30 anos não sei do que, conhece isso, conhece aquilo, mas ainda guarda ira, guarda rancor, guarda raiva, guarda ódio no coração. E meus irmãos, eu tenho uma palavra para vocês, porque o ódio, ele não entra no céu. O engano, ele não entra no céu. Jesus, quando estava pregando aos discípulos, ele disse, eu vi Satanás descer do céu como raio. A ira, o ódio, não vai entrar no céu. O Senhor, ele coloca a palavra dele na tua frente. O Senhor, ele coloca pessoas para pregar para você na tua frente. Mas o ódio, a ira toma conta e não te deixa fazer o que se deve fazer, que é adorar a Deus acima de tudo, oh glória, amar o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o inimigo, ele coloca pessoas ruins para te envolver emocionalmente, para te envolver mentalmente. Olha só, Deus, o inimigo, ele levanta pessoas para colocar coisas no teu coração, para colocar coisas na tua mente, para que essa pessoa ela fique contra outra pessoa que Deus te deu. Olha o perigo que está acontecendo hoje em dia. É isso. Isso é o perigo que está acontecendo hoje em dia, porque tem os adeptos do inimigo e os filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles entram em guerra com os adeptos do inimigo por uma alma, por uma pessoa. Porque se essa pessoa ela não tiver cuidado, o adepto do bicho, do coisa ruim, vai colocar coisas na mente dele. Mas os filhos de Deus, ele tem que interceder por essa pessoa. Isso é amar o próximo. Eita glória! Isso é amar o próximo. Porque nós devemos orar e interceder por pessoas. Mas tem pessoas que são duras de coração. Tem pessoas que são muito duras de coração. Eu vejo isso a todo dia. Pessoas muito duras de coração, que não aceita a verdade, que não aceita a correção, que não aceita admitir que cometeu erro, não aceita admitir que conhece, não aceita admitir que está errado. Isso é muito perigoso, porque a pessoa ela está se enganando. Isso chama-se mente cauterizada. E a pessoa ela tem tanta certeza do que ela está fazendo é correto que nada e ninguém coloque nada na cabeça dela. Isso é muito perigoso. Porque se essa pessoa ela tem a consciência de que só ela está certa e todos os outros estão errados, quer dizer que a mente dela cauterizou. O inimigo ele causa isso nas pessoas. E isso é muito perigoso. Nós temos que quebrar o orgulho, quebrar a arrogância que está em nós e aceitar a verdade, aceitar que estamos errados, aceitar o erro, aceitar a correção, seja ela vindo de quem for, porque Deus ele usa pessoas de todas as formas para te levantar. Deus ele usa pessoas de todas as formas para te corrigir. Deus ele usa pessoas de todas as formas para te ajudar. Mas é aquilo, me ajuda para eu poder te ajudar. Isso aconteceu com
povo de Israel. Porque o povo de Israel tem a tua sabedoria e ele não quis aceitar a sabedoria, ele não quis aceitar a autoridade de Moisés. Por quê? Porque ele já estava acostumado lá atrás com a idolatria e a autoridade de Faraó. E Faraó escravizando-o por 400 anos, eles ficaram tão fissurados naquela escravidão que essa vida nova, vida de amor, vida de conserto, vida de retidão, vida de tudo que é provido do Senhor. Eu estou sentindo o Senhor falar aqui, estou me arrepiando todo. Tudo que é provido do Senhor, essa pessoa não aceita. Por quê? Porque já está acostumado com as coisas lá atrás. Porque o Senhor, ele envia no momento certo, na hora certa. Tudo que nós precisamos, o Senhor, ele nos envia. Nós necessitamos, nós oramos e o Senhor, ele vos envia. Glória a Deus. E assim, os 10 mandamentos foi dado a Moisés, a esse povo. Não adorar imagens de esculturas, honrar pai e mãe, não matarás, não furtarás, não levantar falso testemunho. Porque a pessoa, quando está enganada por dentro e não aceita a correção, ela está se enganando. Ela está levantando falso testemunho na vida dela. Porque ela não aceita testemunho de outra pessoa. O testemunho que Deus mandou, ela não aceita. Ela só aceita o testemunho dela. E isso é falso testemunho, como Jesus disse. Eita glória! Se eu recebo o testemunho do homem, é falso. Eu recebo testemunha do meu Deus, que é verdadeiro. Então, se a pessoa ela está sendo enganada por si próprio, ela está levantando falso testemunho, porque o testemunho dela é falso. Eita glória! Meus irmãos, que palavra maravilhosa que Deus está nos dizendo nesse momento. Abra o teu coração para Deus. Aceite o que Deus tem para você. Arranque tudo que está te fazendo mal, para que tua vida possa melhorar diante de Deus, para que a tua vida possa fluir e o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia! Foi isso que aconteceu. O povo recebeu as outras tábuas e seguiu a história normalmente com Moisés. Meus irmãos, cada dia que passa a palavra de Deus, ela entra mais forte em nosso coração. Meus irmãos, nós estamos aqui para ensinar a palavra. Nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. E Deus, ultimamente, Deus ele está consertando corações. Por quê? Porque o fim ele está próximo. Jesus ele está às portas. Então o Senhor ele está consertando corações. Jesus ele está consertando vontades, para tirar a mesmice e colocar somente a direção de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós temos que orar, pedir perdão, nos arrepender todos os dias, a todo o momento. Porque nós somos carne pecaminosa. E assim como tal, nós devemos nos prostrar diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Ore, busque, faça Deus entrar na tua vida. Somente Deus pode te livrar desse cativeiro que você está vivendo. Esse cativeiro de não aceitar nada de ninguém. Esse cativeiro ele vai ser quebrado agora. Em nome de Jesus ele vai ser quebrado agora. Basta você abrir o teu coração para a palavra de Deus. Basta você abrir o coração para o que é certo, justo, correto. E o Senhor ele quebra essa maldição que está assolando vidas nesse momento. Essa maldição que está assolando vidas, essa maldição que não te deixa abrir os olhos para o certo. Mas Deus ele vai quebrar agora. Se você abrir o teu coração agora e aceitar Jesus nesse exato momento, Deus ele quebra todas as cadeias. Deus ele quebra, ele derruba todas as muralhas. Amém, meus irmãos? Creia na palavra, creia. Nós estamos aqui todo dia para ensinar a palavra. Estamos todos os dias aqui porque nós estamos na direção de Deus. E Deus ele quer liberdade para o povo dele. Liberdade e não cativeiro. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Chegamos mais no fim aqui. @Momento Único Oficial com 2 Fs. Dê um joinha.
Dê um joinha lá, se inscreva no canal para que o algoritmo possa ver que esse vídeo ele é relevante. E assim ele possa ser compartilhado. Compartilhe com o teu irmão, com esse irmão que está precisando dessa palavra. Compartilhe com ele, porque o Senhor, ele faz tudo reto. E ele quer que nós andamos reto no caminho dele. Amém? Meus irmãos, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que nosso Senhor venha resplandecer a glória dele na sua vida. Até mais!